Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e deixasse ela aberta em Jeremias, capítulo de Jeremias, verso de número 18, e que juntos nós pudéssemos ler um texto e pudéssemos falar hoje sobre a nossa fragilidade como seres humanos. Jeremias, capítulo de número 18. Esse texto, ele fala sobre o vaso do oleiro. Eu vou te falar do contexto histórico, mas quando eu lembro sempre desse texto, leio sempre esse texto, eu sempre lembro da minha bisavó. Eu tirava as minhas férias sempre para ir fazer minhas viagens prediletas, que era viajar para o Nordeste, lá para o Nordeste da Bahia, lá para o meio do mato. Eu ficava na casa da minha bisavó e ela, às vezes um pouco, e ela era oleira. Ela fazia panela de barro, fazia prato de barro, fazia bacia de barro. Eu lembro sempre dela trabalhando aquilo, o carinho dela com tudo aquilo. Eu gostava de buscar barro com ela na beira do rio, de encher o saco daquilo, trazer, voltar. Era uma brincadeira gostosa de colocar no forno para queimar. E aqui Deus está escolhendo justamente uma parábola, criando uma história, uma parábola, para nos ensinar lições que são importantes. Eu gostaria que você tivesse sua atenção e o seu coração aqui, que você não fosse para um outro lugar, para o que você vai fazer depois, ou coisas assim, mas que você ficasse aqui nesse lugar. E Deus ele tem aqui lições para nos ensinar. Eu vou ler o texto, vou contar o contexto histórico para você entender, e vou te dizer que lições a gente pode tirar daqui para a nossa vida, tá bom? Capítulo de Jeremias 18, um verso que a gente vai ler do 1 ao 6, que diz assim, ó: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe parecia. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar? Peça para Deus falar com você. Fala: Deus, ajude. Eu abro meu coração para que nesse momento essa ministração dessa palavra venha direto ao meu coração e fale comigo, em nome de Jesus. Peça isso a Deus. Deus, faz com que essa palavra fale ao nosso coração. Não leve em consideração as minhas limitações, mas em nome de Jesus Cristo, fala conosco da melhor forma possível, eu te peço. Amém. Amém. Bom, é sempre importante saber o contexto histórico de um texto para a gente saber o que está acontecendo. Quando Deus formou a nação de Israel, você se lembra da história? Ele escolheu um homem que é Abraão. Desse homem ele tirou um filho, que é Isaac. Desse filho ele tirou um outro filho, que é Jacó. E de Jacó ele tirou 12 filhos, que são as 12 tribos que se constituíram na nação toda de Israel. A questão toda foi Deus manter esses meninos no prumo. Como qualquer pai tem dificuldade de manter os filhos no prumo. Nem todos os filhos nascem já educadinhos por natureza. Ele tem os seus desvios, os seus desencontros pela vida, né? Alguns mais, outros menos. A questão é que a nação de Israel, ela começou a olhar muito em torno de si. E como hoje a gente deseja muito o que o outro está vivendo, naquela época também eles queriam desejar o que os outros estavam vivendo. Deus tinha planos para eles. Deus queria ser o seu Deus, e eles queriam um rei. Eles preferiam um homem sentado em um trono do que um rei do céu julgando eles através de juízes. E eles foram fazer as suas escolhas. O que ocorre é que a nação de Israel, ela nasceu muito tardia.
ela nasceu como escrava. Vocês que conhecem um pouco mais a história bíblica, ela nasceu como escrava depois de 430 anos de escravidão no Egito. Logo, outras nações estavam desenvolvidas. Ela era fraca, mas achava que era forte. Ela era forte quando ela tinha Deus ao seu lado, mas sem Deus ao seu lado, elas se tornavam fracas. Você vai ver várias histórias de vários reis que foram bons com o Senhor, até que se fizeram fortes. E todos nós, depois que nos vemos fortes, temos a tendência de esquecermos o Senhor. Todos nós, depois que nos vemos construídos, resolvidos na vida, temos a tendência de acreditar que aquilo aconteceu por nossa sabedoria, nossa capacidade, nossa eloquência, nossos valores, enfim, que fomos nós mesmos que fizemos sozinho aquilo tudo. Esquecemos que Deus nos deu dons, talentos e atributos, e que foi através disso tudo que construímos. É aquela coisa, se Deus simplesmente tirar o oxigênio do universo que estamos, quem somos nós? Nada nós somos. Então o povo de Israel constantemente, eles se desviavam. Então várias vezes eles foram levados cativo. Mas o cativeiro mais terrível que existiu foi o cativeiro da Babilônia. Só para gravar na sua mente, diga: o cativeiro da Babilônia foi o pior cativeiro da nação de Israel. Porque era um cativeiro de 70 anos de sofrimento. Foi aquele cativeiro onde tinha aquele rei doido chamado Nabucodonosor. Homem que, para perder o orgulho, teve que comer como porco durante anos. Então, Deus queria privá-los, como Deus ele sempre quer privar os seus filhos do sofrimento, como nós queremos privar também os nossos filhos do sofrimento. E quantos são os pais que às vezes são enjoativos em certas coisas que falam? Eu não sei, às vezes o seu filho talvez diga assim: nossa, você já se tornou enjoativo. Tem uns que fingem que escutam e vão embora, não é verdade? Se você ler o livro de Jeremias, os profetas antigos, você vai ver da mesma forma, especialmente esse texto de Jeremias, que é a última profecia de Jeremias em relação a tentar salvar o povo. A partir de agora o povo vai pegar ele, vai judiar, vai enfiar ele em poço, vai querer matar ele, porque eles acham que ele é um agoreiro, não um profeta de Deus, não alguém que está trazendo uma palavra de conserto. Não alguém que está trazendo. E Deus queria livrar o povo do cativeiro, queria livrar o povo do sofrimento. Então Deus está lhes dando direções, está lhes dando palavras para que eles possam ter atitudes corretas e assim construírem uma vida correta. Mas é interessante como nós somos teimosos. Nós queremos fazer aquilo que obstinadamente nós temos desejos. Eu não sei quanto a você, mas eu sei quanto a mim. E eu me vejo quantas vezes eu sou obstinado em fazer uma coisa que eu sei que está errada e que vai dar errada, mas eu continuo fazendo ela, e no final eu vou pedir socorro para Deus. E é muito estranho, porque o tempo todo dentro da minha consciência, e muitas vezes através da palavra profética pregada, ou do Espírito que habita em mim, eu sei que eu estou fazendo uma coisa que vai dar errada. Mas nós somos egocêntricos, nós queremos fazer aquilo que nós achamos certo fazer. E o que ocorre é que a gente acaba, de alguma forma, por agir assim, a gente acaba se quebrando na vida. E a parábola é esta, é a última profecia que Deus vai trazer através de Jeremias para salvar a nação, para que eles não possam descer para 70 anos de cativeiro, onde suas filhas serão tomadas, seus filhos serão escravizados, onde suas mulheres trabalharão de graça, onde eles terminarão com a sua história. Deus quer privá-los do sofrimento. Então Deus levanta Jeremias, e essa é a última profecia. Ele pega Jeremias, ele leva Jeremias, ele diz: Jeremias, desce até a casa do oleiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Há uma questão bíblica, preste atenção. Quando Deus quer usar alguém, a primeira coisa que Deus vai pedir para ele é descer. E descer significa sair do seu orgulho, da sua patente de gente intocada. Deus não usa pessoas soberbas, Deus quebra pessoas soberbas. E ele pede para Jeremias descer, como ele pediu para Jonas descer, como ele pediu para Zaqueu descer, e como ele pediu para outros descerem. Quando Deus quer usar alguém, a primeira coisa que ele pede é disposição, ou disponibilidade, ou um coração fervoroso e favorável a. Depois ele pede: olha, desce, perca o seu orgulho e se entregue. E Jeremias se dispõe a isso, a ser usado. Ele desce, ele se humilha. Mais uma vez ele se expõe a uma nação de reis malignos. Ele já está servindo a 3 reinados. 2 reis haviam morrido e
estava reinando, e nenhum dos três o ouvia, nenhum dos três o escutava. Parece que eles faziam questão de não dar valor ao que ele estava dizendo. Então isso vai gerando no coração do profeta uma indignação, meio que dizendo que se deem mal, para ver se aprendam com a dor. Mas de novo há nele disposição favorável, uma disposição de quem se levanta para o bem, de quem desce no sentido de humilhação. Novamente, e chegando lá, ele então começa a ver o oleiro fazendo o seu vaso, e diz a Bíblia que o vaso se quebrou sozinho nas mãos do oleiro. E é aqui então que Deus lhe dá a sua mensagem. E a mensagem é a seguinte: é que mesmo que nós estejamos na mão de Deus, é possível que nós mesmos, por nós mesmos, venhamos a nos quebrar na vida. Eu quero que você preste atenção. A gente já cantou várias vezes um cantinho antigo que dizia: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida. Deus não quebra a nossa vida. Aqui, se você ler o texto direito, você vai ver que o vaso se estragou. É o vaso que se quebra. Quem se quebra, ou quem nos quebra, somos nós mesmos. Deus não nos quebra. Deus nos avisa antes de quebrarmos. Aí quando a gente quebra, a gente diz que foi Deus quem nos quebrou. Mas Deus não nos quebra. Deus nos avisa como não nos quebrarmos. No entanto, é possível estarmos na mão de Deus e mesmo assim agirmos contra nós mesmos e nos quebrarmos a nossa vida. É estarmos na mão de Deus e não podermos ter a proteção dele. É como filhos que têm bons pais, mas que não podem ter uma boa vida porque têm uma vontade maior e contrária à vontade dos seus pais. Portanto, eles não podem ser guardados e conservados pelos princípios dos pais, porque a sua vontade ela é maior do que o amor cuidador dos pais que a cercam. E muitas vezes, querido, eu e você, pelo processo da vida, por escolhas erradas que fazemos, por atitudes erradas que tomamos, ou por questões, sejam elas quais forem variadas, a gente se quebra pelo caminho. Há muitos casamentos que se quebram pelo caminho. Há muitas relações que se quebram pelo caminho. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Deus aqui humildemente, eu digo humildemente porque ele chega se oferecendo dizendo: Jeremias, assim como esse vaso que se quebrou nas minhas mãos, nas mãos do oleiro, e ele consertou, eu não posso fazer assim com você também? E o que eu vejo aqui não é só a fraqueza de um homem que se quebra, mas a bondade de um Deus que quer consertar o vaso. A questão e a pergunta é se há em mim e em você disposição para este conserto, para dizer: Deus, opera em mim, trabalha em mim, tira de mim tudo aquilo que me faz eu mesmo me quebrar. O que me quebra é meu orgulho, o que me quebra é minha teimosia, o que me quebra é o meu jeito de agir, de falar, de ser, de andar. O que me quebra são minhas decisões precipitadas, o que me quebra são os meus pecados constantes, o que me quebra, meu Deus, é o meu próprio jeito de ser, é minha falta de temor contigo e de comunhão contigo. Eu não sei, é uma lista infindável de coisas que pode ser que nós usamos na nossa vida que nos quebra a nós mesmos. Fato é que nesse processo da vida, mesmo servindo a Deus, é possível que eu e você, nós venhamos a nos quebrar. A nos quebrar. Eu já dei aqui várias vezes um exemplo de um casal que se quebrou. Eles iam à igreja ali comigo, no começo, em Sumaré, em Padre Anchieta. Mas ele acabou indo embora. Uma mãe de santo levou. Ela se chamava Fortunata. Nós oramos com ela. E Deus colocou no nosso coração: ela vou refazer o seu casamento. Porque ela queria muito. O meu conselho era seria: ele quis ir, ele já foi, ele já decidiu. Ele veio buscar as coisas dele, ele trouxe as suas cartas de divórcio. Eu mesmo, vou te ser bem sincero, o meu conselho, embora não seja favorável a nenhum tipo de divórcio, eu sei que existem situações específicas. Eu falei: olha, ele não te quer, já faz meses. Ela disse: mas eu continuo querendo, eu continuo acreditando que aquele que é a quem Deus uniu não separe o homem. E ele, meio que enfeitiçado, foi embora. Até então amava, mas de repente parece que perdeu o amor. E eu fiquei ali orando com ela. E um dia eu estava orando, eu falei: então tá bom, eu vou te dar uma palavra de Deus. Se é de Deus mesmo, que ele volte
até dezembro desse ano. Eu falei, ele vai voltar até dia 31 de dezembro, ele volta. E eu me lembro que o culto era do lado da sua casa. E ela com o lar quebrado, a casa quebrada, os filhos, tudo quebrado, ela continuava em fé. Ela sempre vinha nas reuniões da casa da dona Dulce, que era do lado da casa dela com o Ronaldo. Ela sempre vinha com fé. E a irmã Fortunata, tô firme. E ela ficou um ano firme. Em dezembro então era a nossa reunião de passagem de ano. A gente resolveu que faríamos a passagem de ano na casa dela. Não da Fortunata, da Dulce, do lado da Fortunata. E eu sabia que o seu Nelson não tinha voltado ainda. Eu sabia disso. Mas esse tempo todo, esse ano todo, ela não deixou de orar. Eu também orei, mas eu não orei com tanto fervor quanto ela orou. Eu creio que outras pessoas não oraram. Algumas pessoas devem ter orado, Pai, abre os olhos dela. Mas ela orou. Então, a gente fez a reunião, já era 9 e pouco da noite, todo mundo reunido, hora de começar. E ela ainda não presente, eu falei, ela vai chegar sozinha. E aquela palavra que eu disse que até dia 31 de dezembro ele iria voltar e que ela tanto queria ouvir, não vai ter dado certo. Mas por incrível que pareça, às 10 da noite ele chegou com mala e cuia. Ele diz, não sei porque eu fui embora, mas um véu caiu e eu voltei. Não? Talvez pudesse cantar a música do Roberto Carlos, né? Eu voltei para ficar, porque aqui é meu lugar. Eu sei o fato é que você vai ao Padre Anchieta hoje, depois de quase 30 anos que eu passei por lá. E eles moram na mesma casa, velhinhos agora. O que eu quero dizer é que coisas que se quebram, desde que haja disposição e desejo de conserto, Deus conserta. Deus conserta vasos que se quebram. Deus conserta empresas que se quebram. Deus conserta sonhos que se quebram. Deus conserta ministérios que se quebram. A grande questão é se há disposição no meu coração e no seu coração para as reconstruções de Deus. Certo é que somos barro e somos frágeis e quebramos-nos com facilidade, mas também certo é de que nós estamos nas mãos de um Deus que tem a disposição de nos moldar. Mas Ele só nos molda se houver desejo do nosso coração em sermos moldados por Ele. Se não houver, não, eu não posso servir a Deus para que Ele se enquadre nos meus desejos. Eu é quem me enquadro nos desejos dEle por um simples fato. Os meus pensamentos, os meus desejos e as minhas vontades, diz o Senhor, são maiores e superiores do que os vossos. Não há sentido em Deus se submeter a nós. O sentido é que nós venhamos nos submeter a Deus. Sabe uma boa notícia que eu quero te dizer hoje? Em primeiro lugar, você está nas mãos de Deus. Diga, eu estou nas mãos de Deus. Uma má notícia que eu tenho que te dizer é que mesmo estando nas mãos de Deus, por teimosia, você pode se quebrar. Mas há uma outra verdade. Deus tem no coração a disposição de te consertar em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Queridos, a gente pode aprender nesse texto assim, pincelado e rápido. Primeiro, Deus não desiste de trabalhar em nossas vidas nunca. Diga comigo, Deus não desiste de trabalhar em nossas vidas nunca. Diga de novo, Deus não desiste de trabalhar em nossas vidas nunca. Sabe, o vaso pode ter se quebrado, mas o oleiro não. O oleiro continua em pé, continua inteiro. Ele continua na disposição de consertar vasos que se quebram, vidas que se quebram, a vida de pessoas que se quebram. Muitas vezes eu desisto de me consertar. Muitos se entregam ao alcoolismo, às drogas ou a uma vida louca emocionalmente falando, em sentidos variados. Mas Deus, Ele continua no mesmo caminho, na mesma direção. Ele diz, eu estou aqui, você está nas minhas mãos, e o meu desejo é trabalhar em sua vida. E não foi assim com Sansão. Nasce para ser o grande sol,
erra sempre pelo caminho, não acerta uma, vergonha de vida por toda a vida, morre traindo a Deus por uma mulher chamada Dalila, mas lhe faz uma última oração: torna a dar-me forças para que eu cumpra a minha missão. E Deus não desiste dele, porque Deus não desiste da gente até o último minuto, e o enche do Espírito Santo, mesmo que ele esteja cego e algemado, e ele destrói, derrubando as duas muralhas, e em nome de Jesus o templo cai por terra. Não foi assim com um rei chamado Manassés? Diga Manassés, só para você estudar a vida dele depois. Não tem homem que foi mais pecador. O seu pai foi maravilhoso, foi um homem de Deus, ensinou ele no caminho certo. Só que ele, aos 12 anos de idade, vai para o reinado. Pai morre, menino nascido e criado em berço de ouro, não conhecia dificuldade, teve um pai muito bom. E quando ele vai para o reinado aos 12 anos, ele começa a ouvir os seus conselheiros, e ele decide destruir tudo aquilo que é do Senhor. Ele cresce, tem filhos, sacrifica seus filhos aos deuses, ele arranca Deus, coloca outros Balaíns, e ninguém poderia ter a imaginação de que aquele homem aos 55 anos de idade pudesse ser consertado novamente. Pessoas assim a gente desiste, pessoas assim a gente joga praga, a gente abre um buraco e manda enterrar elas. Mas pessoas assim Deus continua dizendo: ainda é vaso na minha mão. O que eu quero te dizer é que aquele menino teu, aquela menina tua, aquele marido teu, aquela mulher tua, aquele parente teu, aquele amigo, aquela pessoa que já está há 10, 20, 30 anos em tortuosidade, continua na mão de Deus. E se Deus quiser consertar em um momento de desejo, Ele vai consertar. Ele conserta a vida de Manassés aos 55 anos de idade. Aos 55 anos de idade. Não é assim com Pedro, que nega 3 vezes e vai fora mar, e Jesus vai atrás dele dizendo: vem Pedro, eu quero consertar sua vida. E conserta, ele se transforma num pastor. É assim comigo mesmo, é assim com você mesmo, é assim com cada um de nós. Diga comigo para gravar, diga: mesmo nas mãos de Deus, por teimosia, eu posso me quebrar, mas diga: eu creio que Deus não desiste de trabalhar na minha vida. Agora, Deus, Ele tem metodologias variadas de serviço. Nem sempre Deus tem negocinho de algodão para trabalhar na vida da gente. Muitas vezes Deus tem algumas coisas que doem. Muitas vezes Deus tem algumas coisas que tiram nosso comodismo. Muitas vezes Deus, Ele nos expõe a certas situações de realidades mais cruentas da vida. Muitas vezes Deus nos solta a nossa própria sorte e ao resultado de nossas próprias escolhas. E são elas mesmas que nos convencem que havia mais amor na mão do Pai do que no mundo que escolhemos. Não foi assim que aconteceu com o filho pródigo? O que você faria se você fosse um Deus poderoso que pudesse acompanhar a vida dele e vê-lo sofrendo de lugar a lugar? Eu já sei como algumas mães agiriam aqui. Imagina que o seu filho tomasse um destino e aí um dia você tivesse uma visão dele comendo comida de porco. Aí o dono fala: não, comida de porco você não pode comer, come o que sobrar da comida do porco. Imagina você como mãe, o que você faria na hora, Letícia? Ela ia correndo, estragar a menina. Deus não vai. Deus deixou ele cair em si. E muitas vezes Deus permite que a gente caia em nós mesmos, que a gente perceba onde os nossos caminhos nos levaram, onde nossas decisões nos levaram, onde nossas preferências nos levaram, onde nosso jeito de ser e de viver nos levaram. Porque se nós não mudarmos as nossas atitudes, nós não mudamos os nossos resultados. Deus continua trabalhando em função e em favor das nossas vidas, e isso me traz prazer, porque Deus não se cansa de mim mesmo. Existe um Salmo 23, um versículo que talvez você não compreenda, mas ele diz assim: a tua vara e o teu cajado quem fala mais alto aí? Me consolam. Mas por que a vara e o cajado consolam? O cajado serve para direcionar as ovelhas, e tem aquela parte mais tortuosa que serve para puxar elas pelo pescoço para o caminho certo. Mas a vara
serve para bater no lobo, mas também serve para quebrar a perna da ovelhinha matreira. E sabe o que é a ovelha? O pastor está dizendo: não é só o teu cajado que me direciona na vida que me traz consolo. Me traz consolo saber não somente que o Senhor me livra dos meus inimigos, mas me traz consolo saber que o Senhor me livra até mesmo de mim mesmo. Porque esta vara que mata o lobo é a vara que me fere, se necessário for, para que eu continue na tua caminhada. Ou seja, me traz consolo, conforto para a alma, saber que o Senhor não me livra só do mal externo, mas o Senhor me livra do mal interno. E eu louvo a Deus por isso, porque eu sou mal para mim mesmo. E você é mal para você também. Somos teimosos, mas Deus é bondoso. E Deus continua trabalhando na nossa vida. Sabe a segunda lição que eu aprendo aqui? É que Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Diga: Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Sabe, um vaso ele tem que ter um propósito. Um vaso, ó, isso aqui é carregar essa, pode ser de beleza, né? É um vaso. Beleza. O vaso também, segundo Timóteo, servia para guardar tesouros. Você colocava ouro derretido e você enterrava. Você não tinha banco com facilidade, só as grandes metrópoles tinham. Um vaso ele tem que ter uma utilidade para buscar água, para guardar comida. Então Deus ele quer que cada um de nós tenhamos utilidade, que nós sejamos úteis. Nós não somos, ou nós vamos expressar a beleza de Deus por este mundo, ou nós vamos carregar a riqueza do Evangelho de Deus e da verdade de Deus dentro do nosso coração. Mas o certo é de que nós temos que ter uma utilidade. No entanto, um vaso trincado, um vaso quebrado, um vaso feio, um vaso de torto, um vaso desajeitado, ele não serve nem para uma coisa e nem para outra. Não? Aquela coisa que de vez em quando tem bazar na igreja, você faz aquele rapa de panela sem cabo, de chaleira sem bico, que não serve mais. E Deus fala: eu não quero que você seja um vaso assim, eu quero que você seja um vaso com utilidade. E gente, a maior parte das dores nossas está em não termos utilidade. Você sabe onde é que nasce a depressão? É quando a gente se percebe sem utilidade. A gente não tem utilidade em nada na vida. A gente perde o sentido existencial e a razão pela qual nós vivemos nesse solo, nessa terra, nesse chão. E um vaso trincado, defeituoso, ele não pode cumprir o seu propósito para o qual ele foi criado. Antes de Deus usar a sua vida, ele precisa trabalhar na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa para você, eu quero que você grave aqui. Deus está mais interessado em você do que naquilo que você pode fazer para Ele ou para qualquer pessoa. Deus está mais interessado em você. Ah, mas eu faço isso para o Senhor. Não, eu estou interessado em você. Deus está interessado muito mais no teu caráter do que no teu desempenho, naquilo que você essencialmente é, do que naquilo que você propositalmente faz. O coração de Deus está nesse sentido, querendo me preparar para depois Ele me usar dentro da minha família, dentro do meu trabalho, dentro da vida dentro da qual eu estou. Não foi isso que aconteceu com Moisés? 40 anos distanciados, arrancado do reino, cuidando de ovelhas, para aprender depois a lidar com gente. Deus trabalhou na vida dele por 40 anos, para que por 40 anos ele dirigisse um povo de dura serviço, um povo desobediente, como os seus bodes, as suas ovelhas, as suas cabras também o eram, direcionando-os a pastos, procurando caminhos para que eles pudessem beber, comer, buscando o que se perdia. Deus o treina por 40 anos e assim Deus faz com a gente.
Não é isso que Deus faz com Davi, e repetidamente a gente tem dito aqui. Um dia Deus chega a ele com 17 aninhos, bota óleo na sua cabeça e diz: você vai ser rei. E a partir de agora ele passa quase 20 anos correndo de um rei doido chamado Saul. Mas enquanto isso ele arruma uma caverna chamada Caverna de Adulão, que vai ser o seu castelo. E 600 homens endividados, emocionalmente caídos, vencidos. E ali então Deus o treina, porque quem cuida de doido, cuida de são. Quem cuida de doente, cuida de são. Quem cuida de gente pobre, cuida de gente rica. Quem cuida de um, cuida de outro. Deus às vezes nos leva a certos extremos para nos explicar e para nos ensinar que quem segue a Ele não tem extremidade, não tem caminho final, não tem ponto final de chegada. Há sempre uma disposição de novos caminhos que se abrem em o nome de Jesus Cristo. Deus às vezes nos coloca em processos. Qual é o meu trabalho e o seu trabalho? É de que nós precisamos ser maleáveis. Coloca no seu vídeo lá algumas coisas de oleiro. E você vai ver como o barro é maleável. Ele é molinho. E se ele ficar duro, a gente joga água para ir amolecendo. A gente tem que ser maleável na mão de Deus. Quanto mais eu sou duro, quanto mais eu digo: Deus, tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu quero. Quanto mais eu sou cabeça dura, quanto mais eu sou teimoso em permear um caminho, em fazer um caminho, quanto mais eu sou, mais difícil e mais demorado se tornam os processos de Deus em trabalhar na minha vida. Então hoje eu quero te convidar e me convidar a nos rendermos em nome de Jesus Cristo, a dizer: Deus, eu não quero só estar nas tuas mãos, eu quero ser maleável para que o Senhor me molde do teu jeito, antes mesmo que eu me quebre, e nas áreas em que eu estou quebrado, me torna inteiro, meu Pai, para a glória e para a honra do teu nome, em o nome de Jesus Cristo. Deixa eu te perguntar uma coisa: Deus pode trabalhar na sua vida? Eu não vi muita vontade, não. Vou perguntar uma coisa para você. Sabe, se você tivesse uma necessidade cirúrgica e você tivesse que escolher um garoto recém-formado aqui de um dos nossos postos de saúde, ou você pudesse ir para o Sírio-Libanês e ficar na mão de um médico que já fez mais de 500 dessas cirurgias, por quais deles você queria ser operado? Ouviu alguém humilde aí que queria ser tratado aqui no SUS? Isso não é humildade, é burrice. Não. Sabe, Deus, o Senhor dos senhores, fere Ele. A gente não vai conhecer isso. Ele quer curar minha vida. Ele quer trabalhar na minha vida. E hoje Ele precisa que eu me entregue nas mãos dEle e diga: Deus, eu não sei como, eu não sei por quais meios, eu não sei por quais formas, eu não sei se vai doer, eu não sei se vai ter anestesia ou não, mas eu quero ser maleável nas tuas mãos. Provérbios é duro. Ele diz: vocês são como um animal de carga, que tem que botar viseira para não olhar do lado, senão não chega onde tem que chegar. E o desejo de Deus é que a gente possa tirar as viseiras e que a gente possa tomar uma direção de vida pautada numa vontade sólida e abençoada em nome de Jesus Cristo. Seja moldável. Deixa Deus trabalhar em você. Diga: Deus, trabalha em mim. Trabalha, Senhor. Trabalha no meu temperamento, Senhor. Trabalha nas minhas disposições. Trabalha nas minhas fraquezas. Trabalha nos meus medos. Trabalha na minha protelação. Trabalha na minha preguiça. Trabalha na minha isso. Vai colocando diante de Deus. Sabe outra lição que eu aprendo aqui? É que Deus não faz reparo no vaso velho. Ele faz um vaso novo. Diga: Deus não faz reparo no vaso velho. Ele faz um vaso novo. É isso que Ele diz. Acaso não és assim na minha mão, ao povo de Israel? Ele quer fazer um vaso novo. Ele não quer trocar uma biela do motor. Ele não quer trocar uma vela. Ele quer botar um motor zerado pro seu carro sair. Pum! Ele não quer somente botar um remendo. Ele simplesmente quer chegar e quer fazer
toda diferença. A vida cristã não é apenas aplicar um verniz por cima para parecer bonita aos outros. Não é a muda de uma fala, a muda de uma roupa ou de um comportamento ético, moral, social. A vida cristã é uma mudança interna. É Deus mexendo na minha mente, é Deus mexendo no meu coração. É o que eu chamo de nascer de novo. É o que eu chamo de estar em Cristo, permitindo que em mim Ele faça tudo aquilo que é preciso ser feito. A Bíblia diz que não se pode colocar remendo de pano novo em pano velho. Diz que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. O princípio é único. Se você bota pano novo em pano velho, o pano novo é mais forte, rasga o pano velho. O princípio é único. Se você coloca vinho novo em odres velhos, quando ele for fermentar, vai estourar o odre. O que ele está dizendo é o seguinte: eu não vim para trazer um valorzinho para a tua vida. Eu não vim para te ensinar um caminhozinho, uma verdadezinha. Eu não vim para te dar uma educaçãozinha cristã. Eu vim para te fazer nascer de novo, para te dar uma nova natureza. Eu vim para te transformar de forma total, completa e real. E eu sei que aquele que começou a boa obra em mim e em você é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia diz que Ele veio para me dar um novo nome, uma nova mente, um novo coração, uma nova família e uma nova pátria. Um novo nome, porque o nome carrega consigo uma história. Apocalipse fala. Uma nova mente, Romanos nos diz, para que nós pensemos agora segundo Ele. Vós tendes a mente de Cristo. Um novo coração para que o de pedra seja arrancado e o de carne seja colocado, e a gente possa perceber as verdades de Deus. Uma nova família, para que a gente entenda que nós somos irmãos e temos em comum um Pai para caminhar. Uma nova pátria, para que a nossa não nos desespere, e para que a gente possa entender que nós temos uma pátria celestial. Amém, queridos? Sabe, a gente pensa que está todo mundo satisfeito com a sua pátria. Há pouco tempo nos Estados Unidos eu vi um grupo de pessoas insatisfeitos em morar lá, sabia disso? São americanos. Eles dizem: nós pedimos a perda da nossa cidadania. Falei: como? Lá no Brasil tem um monte de gente querendo vir para cá, vendendo a alma, o coração, se colocando na mão de coiote. Eles dizem: nada é tão perfeito como parece. A gente trabalha fora e tem que declarar o nosso imposto de renda lá fora no Brasil, pagando 27,5%, e tem que pagar aqui também ao mesmo tempo, senão perde o direito. E aí eles mesmos começaram a falar umas imperfeições de lá. E eu fiquei até felizinho por dentro, falei: até que não estou mal. Deus me perdoa. Deus nos deu uma nova pátria. Não tem pátria perfeita. Rússia, Estados Unidos, Brasil, Chile. Mas Deus nos deu uma nova pátria, em nome de Jesus. Deus não faz reparo em vaso velho. Deus quer te consertar, mas Ele quer te fazer de novo, te fazer novamente. Amém, queridos? E é preciso deixar Ele fazer. Não pode ficar com cômodos fechados. Aqui não, não, aqui não, não, aqui não. Tudo de Deus é novo. E tudo que é de Deus que é novo é melhor. Primeira festa, o primeiro vinho era o quê? Mas o segundo vinho era bom. É sempre assim. Tudo que Deus trabalha fica melhor. Em penúltimo lugar, terminando, Deus não faz um vaso segundo o desejo do homem, mas conforme a sua soberana vontade. Diga: Deus não faz um vaso segundo a vontade do homem, mas conforme a sua soberana vontade. E aqui, queridos, é que a porca torce o rabo. É porque nós vamos a Deus querendo que Deus faça a nossa vontade, e Deus vem até a gente querendo fazer a vontade dele. O interessante é o que nos levou ao lugar onde nós estamos. É a nossa vontade. É a nossa vontade. Isso é coisa de terreiro de macumba, em que você chega lá para fazer a sua vontade, sem saber as implicações dela na sua vida.
Eu sempre dou exemplo de um casal de primos aqui de Estrela do Oeste. Eles faziam um trabalho, eu gostava de ficar na casa deles. Eles me deixavam dormir num quarto meio estranho. Tinha um altar estranho. Tinha lá uma santa vermelha, só de peça íntima embaixo, um chifrinho na cabeça. Tinha misturado com imagens católicas, preto velho. E eles desmantelavam casamentos. Interessante é que bateu, levou. Se tivesse abertura, por incrível que pareça, eu muitas vezes, quando criança, adolescente, 12 anos de idade, presenciei casamentos que eles quebraram. Era a função deles. A única coisa que Satanás não falou para eles é que os dois se tornariam moradores de rua e perderiam seus filhos. Nós, os pais, nós nunca conseguimos resgatá-los, porque eles perderam a razão. Você vai mexendo com o mal até o momento em que você perde o equilíbrio. O mal vai se tornando a sua realidade primeira. O bem vai indo embora. A luz vai se dissipando. Vai se dissipando. E o que fica é uma mente doida, como o do meu casal de primos que morreram perambulando pela rua. Não sei se morreram porque se perderam. Nunca mais os pais, os irmãos, nunca mais ninguém soube nada. Deixa eu te dizer uma coisa hoje, simples e bem objetiva, sem gastar tempo. Se renda a Deus. Eu sei que pode parecer muito óbvio, simples e muito direto e fraco até o que eu estou dizendo, mas não é, é muito forte. Eu queria te pedir hoje, em nome de Jesus, se renda a Deus. Deixa Deus estar no controle pleno e absoluto da sua vida. Diga: Deus, me leva para onde o Senhor quiser. Se o Senhor quiser me levantar, me levanta. Se o Senhor quiser me derrubar, me derruba. Faz em mim aquilo que o Senhor quiser. Eu me confio em tuas mãos. Leva-me para onde o Senhor quiser. E por fim, Deus não dispensa nenhuma etapa ao fazer um vaso de honra. Diga: Deus não dispensa nenhuma etapa ao fazer um vaso de honra. Você sabe como é que a gente faz um vaso? Primeira coisa, você precisa escolher um tipo de barro. Existem mais de 200 tipos de barro, mas somente 8 deles servem para você fazer alguma coisa. Você precisa achar um tipo de barro. Depois você precisa curtir esse barro, ele precisa dormir. Depois você precisa amassar, tirar as impurezas. Depois você precisa misturar alguma coisa para torná-lo forte, um capim, uma coisa qualquer. Depois você precisa derramar água, precisa começar a moldá-lo e dar forma. Mas depois que você começa a moldá-lo da forma, você precisa levar ele para onde? Quem pode me ajudar aqui? Para onde? Para o forno. E quanto mais alto a temperatura, melhor fica o vaso. Porcelanas precisa de altas temperaturas. É preciso pelo menos 1.400 graus centígrados, de 1.000 a 1.400, para dar um bom vaso. Mas para ser uma porcelana de valor é preciso aumentar um pouco mais o calor. E Deus, ele não vai economizar processos. Então a pergunta que eu preciso fazer a você e a mim hoje, em nome de Jesus, é se a gente quer ser um vasinho qualquer, ou se a gente quer ser um vaso de valor, um vaso de honra. A pergunta é se Deus pode me enfiar no forno. Para de bestagem. Diga: Deus, me enfia no forno. Me enfia, Senhor, no forno. Queima as minhas escórias, queima os meus defeitos. Me faz marido melhor, mulher melhor. Eu quero que minha mulher se assuste e fale: que homem que é esse? Que mulher que é essa? Que lar que é esse? E isso pode acontecer agora. Agora, porque agora você está nas mãos dele. Diga para Deus: Deus, não pule processos. Não pule, Senhor, processos. Não passe por cima de etapas. Me leve para o forno. Me solidifica. Me torna sólido. Porque o fogo faz o barro ficar sólido. Nada quebra, nada racha.
nada destrói, traz brilho, traz valor, traz utilidade maior. E é isso que eu quero que Deus faça comigo e com você, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, para terminar. Se Deus está trabalhando em você, é porque Ele vê em você algum valor. Você trabalha numa coisa que não vale nada? Hã? Renato, você tem um Mondeo na sua frente, na sua casa, há meses parado. Por que você não mexe nele, não manda mexer no motor, não bota ele para andar? Não vale nada. É porque o carro, se você gastar os 3 mil reais para consertar, ele não vale isso no mercado. Entende não? E não é assim que Deus quer. Deus nos ama, e por nos amar, Ele quer restaurar o nosso valor. Ele quer restaurar a nossa vida. Se Deus quer trabalhar na minha, na sua vida, porque Ele vê em mim propriedade, Ele vê em você possibilidades, em nome de Jesus. Como é que eu passo a régua e termino aqui agora, de verdade? Jeremias, desce a casa do oleiro. Viu? Acaso eu não posso fazer isso com vocês? Eu não posso pegar o vaso que se estragou. Guarde detalhes. Não é Deus que quebra o vaso. Somos nós quem nos quebramos. Porque a gente bota a culpa em Deus, no mundo, no João, na Maria, no Antônio, no... Eu me quebrei. Acaso eu não posso reconstruir? Sabe como é que termina essa história? Triste. Os reis estavam muito orgulhosos. E eles disseram, não aceitaram a palavra de Jeremias. Se você continua lendo, você vai ver que eles judiam de Jeremias. Prendem Jeremias. Mas para frente colocam Jeremias no fundo de um poço. Querem acabar com a vida de Jeremias. No nosso tempo as pessoas querem ser profetas para profetizarem. Mas naquela época os profetas fugiam de ser profetas porque sofriam. Pega Isaías. Isaías foi profeta. Hoje a gente quer ser profeta, né? Que ministério você quer? O profético, para falar, é isso que eu te digo. Naquela época não era assim. Isaías andou 3 anos e meio pelado e descalço para sentir o que o povo ia sentir. Isso era ser profeta. Jeremias pegaram ele para matar. Enfiaram ele num poço sem fundo. Com fundo, mãe. Fundo. Infelizmente a nação foi ficar 70 anos escravo na Babilônia. Mas não precisa ser assim comigo e nem com você. Diga, eu estou nas mãos de Deus. Deus está trabalhando na minha vida. Amém. Fique em pé, por favor.